Audio Jungle. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia para quem está aí no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal. Estamos começando mais uma live. Logo, logo já explico o que será dessa nossa live. Bom, vamos falar hoje com Wesley, né? Ele é um dos... Já está por aqui, vamos chamar ele, aí já explicamos. Grande Opa! Alexandre E aí, Rodrigues, meu tudo jóia? amigo? Como é que tá? Tudo bem? Agora eu tô ótimo, com você aqui, né? Não poderia estar melhor. Azar, que honra! Que bacana, cara, que bacana que conseguimos aí fazer a nossa livezinha aí, conversar um pouquinho. E eu sempre Verdade. falo, né? Eu sempre falo pro pessoal que nos acompanha aqui no nosso canal, porque o meu foco, ele é mesmo neurociências, aplicação dessas técnicas para empresas e tal. E quando a gente tem a Aham. oportunidade de conseguir trazer o pessoal de um campo, mesmo que paralelo, né, diferente do que eu estou acostumado a falar, e também é mesmo o teu assunto é um assunto que eu realmente não domino, e é importante para a gente ter isso aqui no canal, né, para as pessoas Aham. que são acostumadas a seguirem o mesmo tópico, elas se confrontarem com tópicos diferentes e perceberem que o mundo é cheio de possibilidades novas, ao qual você não pode se atinar somente num tipo de perfil de estudo ou se apegar sempre numa única teoria, num único caminho, né? Todos os caminhos são importantes, né? Todos os caminhos constroem a inteligência, que a gente diz, né? Uma pessoa inteligente é aquela que divide a sua mente com vários caminhos e várias possibilidades. E, consequentemente, ela Correto. enxerga o mundo de formas diferentes, né? Então, enxerga problemas Magnífico. de forma diferente, consegue proporcionar soluções diferentes, né? E eu acho que, Verdade. que esse é um grande passo que a gente consegue viabilizar aqui com esse projeto que a Avantic desenvolveu, né? E eu sou muito grato à Avantic, sempre dou esse depoimento, né, dessa gratidão que eu tenho por ter me feito esse convite e ter me colocado em frente a frente a tantos ótimos profissionais, né, e pessoal que trabalha em áreas específicas, em áreas importantes, e que nem todo mundo tem acesso a isso, porque não sabe como achar, não sabe como procurar, né, e muitas vezes cai no próprio problema daqueles cursinhos imediatos, naquela coisa do imediatismo, do resolvo tudo em Sim. duas aulas, né? E aí fica com aquela informação distorcida. Eu não sou nada a favor disso. Inclusive, eu sou muito a favor do conhecimento pelo sofrimento mesmo, que eu acho que esse é o verdadeiro conhecimento. Você tem que passar por todos os caminhos para que você absorva um conteúdo de Sim, relevância que você possa usar profissionalmente isso, né, verdade. de maneira responsável. Então, assim, não existe nenhum tipo de benefício que você não colha, que não te traga aquela dor inicial para você colher depois esse resultado, né? Com Então, certeza. assim, esse é o ganho secundário, que eu acho que, claro, fora o primeiro ganho, que as nossas publicações, né, no livro, junto com grandes profissionais, o ganho secundário é esse, a gente conhecer gente boa, gente diferente, gente que possa trazer novidades, né? Eu estou aprendendo muito aqui com vocês, né, com essa série de lives, e hoje é mais, então, uma oportunidade que eu tenho aí de aprender com mais um profissional. A gente vai falar hoje sobre análise de perfil comportamental, também não é uma área que eu domino, né? Aham. Eu até falo um pouquinho sobre tipos de personalidade, mas eu acho que não tem a ver muito com análise de perfil comportamental, então vai ser bacana para mim entender isso, como é que funciona. E eu tenho aí, claro, Uhum. algumas perguntas, algumas intervenções que eu vou fazendo no meio do caminho para que a gente tenha um papo bem bacana, né? Então eu só vou me apresentar rapidinho para quem está chegando, né? Para quem vem daí e não me conhece. Meu nome é Alexandre Aham. Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há 10 anos e,
E eu entro dentro das empresas para trabalhar os processos de uma forma mais biológica, ou seja, você conhecendo o comportamento humano, você consegue adequar os processos, adequar níveis de solução para que aquelas pessoas consigam absorver esse tipo de solução e tenham um comportamento mais performático, né? Ou seja, consigam trabalhar melhor dentro do seu negócio a partir do conhecimento que o gestor tem em relação a como elas absorvem esses estímulos do meio. Então, por exemplo, você pode querer que as pessoas se comprometam muito mais com você, mas o ambiente que você tem não é um ambiente que possibilita essa intervenção. Então, as pessoas não conseguem se comprometer com um ambiente tóxico, entendeu? Então, a gente consegue trabalhar essas questões de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, não simplista, mas simples, né? Em várias perspectivas também. Então, assim, esse é o trabalho que eu faço. Vou te passar a palavra, então, Wesley, por favor, se apresente para o pessoal aí e a gente introduz o teu assunto e eu acho que hoje o papo vai ser bem bacana também. Vai sim, com certeza. Uhum. Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui nessa live. Como você falou, essas lives têm trazido muito conhecimento, essa integração, né, de pessoas de diversos segmentos falando coisas complementares, né, porque, na verdade, às vezes o assunto até é o mesmo, só que visto de ângulos diferentes, e isso se complementa, né? Como você estava falando aí, que o conhecimento ele não pode ser raso, ele não pode ser superficial. Esses cursinhos de uma aula, 2 aulas, além de serem muito superficiais, o que acontece? Às vezes sai distorcido realmente. Então, acho que o estudo, também sou da seguinte linha, que ele tem que ser profundo, tem que haver uma dedicação, tem que se especializar realmente numa determinada área para trazer um conhecimento de qualidade e um conhecimento que na nossa área transforma. Né? Assim como você, eu trabalho também no mundo corporativo, através de consultoria, mas não uma consultoria simplesmente organizacional. Com as formações que eu tenho, eu trouxe para a consultoria um olhar, uma visão comportamental. Então, muito mais do que processos, são comportamentos. Os comportamentos aplicados aos processos. Por quê? Porque na empresa, o que é a empresa? A empresa, na verdade, não é só um CNPJ. Uma empresa é um conjunto de pessoas que trabalham, né? E cada pessoa tem um perfil de comportamento, um perfil de temperamento, né? Cada um tem as suas crenças, tem as suas limitações, umas se conhecem um pouco mais, outras nem se conhecem. Então, não adianta implementar numa empresa processos de mudança se as pessoas elas não se conhecem até para poder mudar, né? E nessa mudança, para que a empresa atinja os resultados que deseja, pode haver flexibilização. Nem sempre uma pessoa ela está totalmente adequada, mas ela pode se flexibilizar, desde que isso não bata de frente com seus valores. Então, todo esse conhecimento nós trazemos para o mundo organizacional, para o mundo corporativo. Eu tenho feito esse trabalho em algumas empresas, junto com os meus sócios. Hoje eu sou diretor de negócios da 4.0, é o RH de última geração. Né? E quando eu falo RH de última geração e o nome da empresa sendo 4.0, não é só a tecnologia que nós temos embarcada numa plataforma, mas principalmente o trabalho comportamental dentro dos processos. Então, eu creio, Alexandre, que a última geração que a gente fala não é tecnológica, falando em termos assim de desenvolvimento científico somente na área da informática, e sim desenvolvimento científico humano, comportamental. Né? Então, hoje eu trabalho dessa forma. Eu vim do mundo corporativo, para o pessoal aí que segue, que não me conhece, né? Foram quase 30 anos dentro do mundo corporativo, trabalhando em grandes multinacionais. Dentre elas, a Nestlé foi a que eu trabalhei mais tempo. Fiquei 12 anos na Nestlé e sempre gostei, Alexandre, de trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Né? Então, eu comecei a sentir necessidade de me desenvolver, de me capacitar para poder fazer isso com as pessoas. Eu gostava de treinar, eu gostava de dar aula, eu gostava de pegar uma pessoa crua, né, e deixá-la ela voando com os conhecimentos, dava muitos toques em relação ao comportamento, mesmo sem saber muita coisa na época. Aí, o que eu fui fazendo? Apesar do meu pai ter sido psicólogo, e eu já li alguns livros dele desde a adolescência, achava essa parte de humanas muito, muito legal. Então, eu fui fazendo cursos, especializações, e depois, há poucos anos atrás, eu pensei em fazer uma migração de carreira. Falei, vou largar o mundo corporativo e vou começar a atuar nessa área, com que eu gosto.
levando esse conhecimento transformador para as pessoas. E aí eu fiz o curso de formação em coaching, formação depois em Master Coach, analista de perfil comportamental, fiz alguns outros cursos na área de humanas, psicologia positiva, fui vendo alguma coisa também sobre antropologia, filosofia. Então, isso tudo foi embarcando como conhecimento complementar. E aí, a grande sacada foi, para mim, não ficar somente nas palestras e nos atendimentos individuais ou em grupo de coaching. Eu falei assim, bem, acabei de fazer agora também, na época, né, uma formação em consultoria na Associação Brasileira de Consultores, para atuar como consultor. Eu falei assim, vou começar a unir, né, essa parte de consultoria do mundo corporativo que eu vim, e com essa bagagem e essas formações novas que eu estava adquirindo, que já fazia um pouco na prática, né, e fazer uma consultoria transformacional, não somente organizacional, mas transformacional, começando nas pessoas. Né? Então, esse sou eu, esse é o meu trabalho, e fui convidado, assim como você também, pela Avantic, para ser um dos coautores, né, nesses livros, dessa coleção maravilhosa, e eu me surpreendi com a qualidade dos coautores. Eu falei, poxa, só está vindo gente de peso, só está vindo gente boa, gente bacana. Verdade, né? Isso é bom, Alexandre, porque dá muita credibilidade. Claro, né? Você claro. traz um conhecimento profundo na sua área, eu trago conhecimento da minha área, e esses conhecimentos desses coautores, dentro de um livro, dentro de uma coleção, ele é muito enriquecedor. Porque ali, o que a gente está sendo? A gente está sendo bem cirúrgico, né? Trazendo um conteúdo assim profundo, mas uma parte dele de uma forma assim bem explicada. Então, eu creio que a gente está trazendo nesses livros o suprassumo da parte do nosso conhecimento. Né? Então, em vez de uma pessoa pegar 10 livros, né, cada um de um tema diferente, ele pode pegar a coleção da Avantic, né, pegar alguns livros específicos e ali ler sobre 10 autores, sobre 15 autores, a essência, né? Então, estou muito feliz também, assim como você, né, em fazer parte aí dessa coleção. Não, e isso é muito bacana, a ideia é muito bacana, porque assim, são 10 páginas, né, de um artigo que você tem realmente a porta, né? Ninguém abre a porta para você entrar, para você aprofundar. Eles te mostram as portas e que você vai depois buscar ali as soluções que você precisa. Mas o que a gente mais precisa conhecer, e é o que eu tento mostrar para as pessoas, são quais são as possibilidades que existem para que você resolva os problemas que você tem que resolver. Então, quer dizer, você olha um problema e você acha que ele já não tem solução, mas está lá a solução existe. É você que não conhece a solução. Então, quer dizer, quando você tem uma coletânea como essa, você tem ali 20 soluções, 25 soluções em cada livro, e que você pode expandir a sua mente para o que já existe. E logo após isso, então, procurar quem são os mestres, quem são as pessoas que podem te ajudar em cima de cada uma daquelas soluções, se aprofundar mais em cima disso e ser muito mais assertivo, né? Que é o contrário do que muita gente faz hoje, que é correr para tudo quanto é lado, buscar tudo que é formação, aí isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu sou um pouco melhor, isso eu sou melhorzinho, isso aqui eu sou ruim, então quer dizer, eu vou entender só um pouquinho, isso eu quero ser ótimo. Então quer dizer, você perde muito tempo sendo ruinzinho, sendo fraquinho em muitas coisas, enquanto que você pode realmente ser ótimo em alguma coisa que você faz, sabe? Porque tem muita gente ótima por aí. Então, quer dizer, de muitos médios ou fraquinhos, o mercado está lotado de gente, sabe? Então, assim, não é isso que se precisa. Precisa de pessoas que façam a diferença dentro do local onde elas estejam. Então, por exemplo, por que o próprio RH das empresas onde você trabalha, onde você entra, não consegue fazer a transformação que você faz? Não é por falta de inteligência, não é, obviamente não, mas é porque a dedicação e a habilidade que foi desenvolvida lá foi para um outro tipo de negócio, entende? Então, quer dizer, se você corre para tudo quanto é lado, você não chega a lugar nenhum, né? Então, por isso que é bacana você ter ali vários autores especialistas em várias áreas, porque você sabe com quem você pode contar e que
que tipo de material se apresenta em cada uma dessas soluções, né? Com certeza. Como eu disse, está sendo bem cirúrgico, está trazendo um assunto, né, já que, pessoal, isso aqui é o importante, isso aqui é o essencial. A pessoa ali já consegue ter uma boa visão sobre aquilo dali, e é claro, a partir dali já se abre uma porta para o conhecimento, né? Nós temos cursos, nós temos treinamentos, né? Então as pessoas elas vão saber, inclusive, um pouco melhor o que a gente faz, a linha que a gente atua, diferente de pessoas que jogam muito conteúdo assim, de uma forma muito pulverizada, e quem está indo atrás fica até meio perdido. Cara, o que eu vou ver, né? É tanta coisa, é tanto assunto. E aqui a gente vem desse nosso livro, por exemplo, de inteligência emocional e neurociência, né? E eu estou falando sobre assessment. Para quem não sabe, assessment é avaliação, né? É você fazer uma autoavaliação, claro, com ferramentas, né, específicas para isso, para você se conhecer melhor. Se conhecendo melhor, você vai conseguir atuar, performar melhor, e isso em qualquer área da vida. A gente traz para o mundo profissional um pouco, mas a pessoa que ela tem o autoconhecimento e começa, a partir dessas ferramentas, conhecer as pessoas, começa a se relacionar melhor, começa a enfrentar os problemas de uma forma melhor, conforme o tema da nossa live hoje, começa a tomar decisões mais assertivas, inclusive. E isso não é só no mundo profissional, isso é na sua vida pessoal, é no pilar família, no pilar social, né? Então, a pessoa ela entra numa esfera onde ela aplica isso e se desenvolve em todas as áreas da sua vida. E é claro que a consequência positiva vai vir no lado profissional, vai vir do lado familiar, vai vir do lado social, né? Então, a pessoa, quando se conhece verdadeiramente, ela consegue os melhores resultados. Eu falo que é impossível, praticamente impossível, alguém conseguir excelentes resultados sem se conhecer bem, sem conhecer bem as pessoas. Ela pode até conseguir um determinado sucesso, só que não é um sucesso permanente, não é um sucesso sustentável, porque depois ela começa a se sabotar, né, e bota a perder tudo aquilo que ela conseguiu, né? Então, dentro do assessment, o que é que o conteúdo que eu venho trazer hoje aqui nessa live para a gente conversar, para a gente debater, para a gente mostrar aqui para quem está assistindo, quem for assistir depois também, o que é que existe, né, em termos de assessment. Especificamente hoje, eu estou trazendo um assessment de temperamentos, né? As pessoas, elas nascem com temperamentos diferentes. Você nasce com um temperamento ou nasce com outro temperamento. Os nossos irmãos, né, têm temperamentos diferentes. Os nossos pais, às vezes, têm uns temperamentos diferentes do nosso. Não é porque nós convivemos juntos, né, que nascemos de um determinado pai, de uma determinada mãe, que todos os filhos nascem com o mesmo temperamento. Então, cada um nasce... O que é o temperamento? O que é o temperamento? O temperamento é a forma como a pessoa vive, né? De uma forma bem resumida, o temperamento, a pessoa ela já nasce de uma determinada forma. Então, ela encara o mundo, ela enxerga o mundo de uma determinada forma, né? Então, ela começa até a criar suas próprias crenças a partir dos anos, com a sua vivência, né? E conforme o temperamento da pessoa, a essência da pessoa, ela vai ter determinados comportamentos, né? Então, e esse temperamento ele tem tipos ou não? Cada um tem o seu? Não, existem 4 tipos básicos de temperamentos. Tá? As pessoas elas podem ter um pouco de cada, mas vai ser sempre o predominante. A pessoa tem um pouco de cada temperamento, só que um temperamento desses 4 vai ser sempre o predominante nessa pessoa, né? Quais são os 4 temperamentos? Tem o temperamento colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Tá? Então, isso aí também se reporta lá para a Grécia Antiga já, não? Sim. Quem começou a fazer esse estudo, né, foi Hipócrates, considerado o pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo. Então, ele começou a estudar, né, esses 4 tipos de temperamento, ele classificou esses 4 tipos de temperamentos, né, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico, e foi estudando, foi se desenvolvendo, mas só no final do século XIX é que verdadeiramente isso começou a ser mais pulverizado, ser mais utilizado, começou muito forte dentro das igrejas e agora está entrando no mundo corporativo.
que até então trabalhava só com perfil de comportamento, né? Agora, além dos assessments, das avaliações de comportamento que as empresas já trabalham há algum tempo, agora estão também trabalhando com os perfis de temperamento, porque é a alma da pessoa, né? O perfil do comportamento, o comportamento ele é mais, na verdade, a exteriorização da sua essência, né? De quem você verdadeiramente é. O comportamento, no fim, ele é a consequência de um processamento ou de a maneira como você capta os estímulos ou a prioridade que você dá aos estímulos do meio. A gente sabe que o nosso cérebro não tem a condição de captar tudo o que acontece. Então, nós somos seletivos. Então, essa seletividade, a neurociência explica que ela tem a ver com questões culturais, que ela tem a ver com questões de planos futuros, da sua própria vivência, e também, então, tem a ver com relação ao temperamento. Então. Sim, ao temperamento. No temperamento, você não consegue flexibilizar. Hoje eu vou ser diferente. Eu quero ser um outro tipo de temperamento. Não, você tem o seu temperamento. Você pode trabalhar os seus comportamentos através de todos esses estímulos que você falou, a vivência, a experiência, a pessoa, as crenças que ela foi construindo durante a vida, né? E isso é muito legal nas neurociências, né? Isso me encanta cada vez mais. Então, conhecendo o seu trabalho, conhecendo o trabalho de outros autores, né? Eu creio que a gente vai se encontrar muito aí por essa caminhada daqui para frente, agora, né? Complementando, né, os trabalhos que a gente faz. Assim que possível, vou trazer você aqui para o Brasil para fazer um trabalho em conjunto. Me coloca à disposição de fazer um trabalho aí em Portugal. Claro. Não, eu já estou marcando café e pastel de nata com todo mundo aqui que eu faço live. Pastel é maravilhoso. E como a gente estava falando, as pessoas tomam as decisões, né, na vida, né, no seu casamento, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento social, mas principalmente nos seus relacionamentos profissionais. Hoje as empresas elas são feitas por tomada de decisão, né? Todo trabalho feito dentro de uma empresa depende de uma tomada de decisão, né? Então, a pessoa, quando ela se conhece o seu temperamento, ela sabe tomar decisões mais assertivas. Por quê? A gente pode tomar uma decisão de uma forma rápida, que geralmente é pela emoção. Então, as pessoas que tomam uma decisão pela emoção, nem sempre elas são tão assertivas, porque tem que ter um equilíbrio entre o emocional e o racional, né? Então, quando a pessoa ela consegue segurar as suas emoções, pensar um pouco, ela consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, a pessoa, quando ela se conhece o seu temperamento, a sua forma de agir, ela sabe quais são seus pontos fortes e sabe quais são seus pontos fracos, né? E o assessment, o teste que nós aplicamos, ele traz justamente o seu retrato, né? Quem que você é? Qual o seu temperamento? Dentro do seu temperamento, como é que você enxerga o mundo? Como é que você se enxerga perante o mundo? O que é que faz sentido para você, o que não faz sentido? E, com isso, quais são suas características de pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos que precisam ser desenvolvidos, que precisam ser trabalhados, né? Então, isso a gente consegue aplicar dentro de cada perfil. Depois do resultado do teste, do assessment, a gente faz uma devolutiva, dá uma orientação de como a pessoa pode e deve se comportar, né, a partir de quem ela é. E o mais importante, Alexandre, é que a pessoa, quando ela se conhece, tem esse conhecimento, por exemplo, dos temperamentos, ela começa a enxergar as pessoas na sua individualidade. O que acontece muito? A gente acha que as pessoas têm que ser iguais a nós, né? A gente acha, não, eu sou assim, né? Eu sou bom nisso, então acho que todo mundo deveria ser bom nisso para que as coisas funcionassem. E não é por aí, né? Eu sou bom em determinada coisa, você é bom, de repente, em determinada outra coisa, e a gente se complementa. Isso na empresa é muito importante. Não é porque um gestor ele tem as suas qualidades que toda a sua equipe tem que ter as qualidades dele, né? O gestor, né, de alta performance, que conhece um pouco aí de inteligência emocional, um pouco de neurociências, ele vai perceber a individualidade de cada um, a essência de cada um, vai saber quais são os pontos fortes de cada um deles e vai trabalhar isso dentro da equipe, fazendo com que as pessoas se complementem e ele tire o melhor resultado do seu perfil, do meu perfil, do perfil de cada um, né? Sim, então, no fundo, a ideia é que tanto o indivíduo quanto o gestor,
ele se torne mais consciente em relação aos seus próprios potenciais e aos potenciais dos outros. Com isso, ele também não desenvolve aquele tipo de expectativa que pode frustrar ele, ou seja, uma expectativa que possa ser maior do que o outro pode te dar, ou até mesmo reconhecer potenciais no outro que possam cobrir esses elementos que faltam, né? Com certeza. E é por aí mesmo. Então, a pessoa, quando ela se conhece, né, ela tira o melhor de si, ela começa a conhecer os outros e começa a tirar o melhor deles, né? Seja para um relacionamento, seja para um trabalho em equipe, né? Então, isso serve para a vida, né? Falando um pouco agora de cada um desses temperamentos, vamos falar um pouco do colérico, né? Quem é o colérico? Né? O colérico é aquela pessoa aparentemente mais agressiva. Não que ela seja má, mas é uma pessoa que ela fala o que tem que ser dito. Ela é uma pessoa mais seca, ela não fica procurando palavras bonitas para falar. Ela fala na cara, ela fala direto, e ela faz assim, não porque ela quer ofender o outro, a outra pessoa, né? Porque é o jeito dela. Geralmente, os grandes gestores, os grandes líderes, eles são coléricos, porque eles têm uma tendência a resultado, né? Eu acho que resultado, desafio, são as palavras-chave da pessoa que é colérica. Então, ela gosta de desafio, ela gosta de resultado, ela busca resultado, ela faz o que tem que ser feito, ela delega. Se não está acontecendo, o próprio colérico arregaça a manga e vai e faz. Ele é um excelente executor porque ele quer o resultado, né? Geralmente, os grandes gestores, né, as empresas buscam um perfil mais colérico, que é um perfil mais voltado para resultado. Então, essa pessoa ela não tem papo na língua. Ela chega, ela fala o que ela acha, o que ela pensa, e ela não se importa se você vai ficar ofendido com aquilo, né? E é tanto que mesmo que essa pessoa, um colérico se irrite e até brigue com determinada pessoa, depois que ela saiu e voltou para o ambiente, né, que já deu uma espairecida, ela trata a pessoa com quem ela teve uma discussão da mesma forma como se nunca tivesse acontecido nada, porque ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, ela só botou para fora a opinião. E ela não faz para ofender, é assim que ela funciona. Não. É o jeito dela, né? E aí a pessoa que não é colérica, que tem de repente um temperamento ao contrário, vai ficar ofendida, né? Porque, nossa, eu trato todo mundo, né? Por exemplo, um fleumático. Vamos aproveitar e falar do fleumático, porque nesse ponto é o oposto. O fleumático é aquela pessoa calma, tranquila, serena, até um pouco devagar, mas é uma pessoa que de relacionamento. A palavra-chave do fleumático é relacionamento. É um apaziguador. Ela escolhe as palavras para falar, para não ofender. Ela primeiro pensa no que a pessoa vai pensar dela em relação àquilo que ela está falando. Então, ela termina processando muito mais informações antes de falar, porque ela está preocupada com o outro. Será que isso que eu vou falar vai ofender aquela pessoa? O fleumático não gosta de ofender ninguém. Então, ela pensa antes de falar, ela fala com carinho, ela fala com amor, né? Então, um colérico é o contrário. Então, se um colérico fala com o fleumático pode se sentir ofendido. E o que o fleumático pensa? Né? Achando que aquele perfil é o melhor. Não, eu tenho que tratar as pessoas, né, de uma forma amorosa, porque essa é a melhor forma. Então, o colérico falou comigo, me ofendeu, né? Então, o fleumático realmente ele fica chateado, ele fica triste, ele fica desmotivado por causa disso. Mas ele é mais sensível, então? Ele é mais sensível. Ele é mais sensível. Ele é mais emocionalmente sensível, é isso? Isso, emocionalmente sensível. Né? Então, ele vai ficar chateado com o colérico. Aí, quando o colérico volta, já esqueceu que falou, até porque não falou para ofender, né? Claro. O fleumático fica até assim, meu Deus, esse cara é maluco. Né? Ele acabou de me dar um esporro aqui, falou de uma forma grosseira, tal, e agora ele vem falando como se nada tivesse acontecido. O fleumático pira, né? Então, quando a pessoa ela tem esse conhecimento de temperamentos, ela se conhece melhor, ela conhece o outro melhor. E ela vai ver que aquele colérico não está fazendo isso por mal. Não é para ofender o fleumático, não é porque não gosta do fleumático, né? Então, ele vai, eu já entendo que o colérico é assim, ele age assim, é a forma dele, então não vou nem ficar mais chateado. Então, as relações começam a ser melhores quando você tem esse autoconhecimento, se conhece, qual é o seu temperamento e o do outro, né?
E ambos têm um lado positivo e negativo. Tem. Né? Se você se conhece, você maximiza esse lado positivo e contorna o seu lado negativo, ou seja, se policia quanto ao seu lado negativo, né? Porque o colérico, ele pode ser mais impetuoso, ele pode ser mais para frente, mas ele também pode afastar pessoas, né? Dependendo do nível Sim. que ele está trabalhando. Enquanto que o fleumático, é isso? Isso. Enquanto que o fleumático, ele também pode ser mais acalentador, mas ele pode cair em descrédito em relação à equipe. Tem gente que se aproveita, por exemplo, do fleumático. É verdade. Se aproveita mesmo. Porque o fleumático, ele não quer ficar mal com ninguém. O fleumático geralmente não sabe falar não. Sim. Então o fleumático, às vezes, sofre calado. E aí ele deixa de render. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, em casa, né? Então ele se reserva, ele fica mais quieto, né? Porque Sim. o fleumático, olha, o fleumático ele é um cara assim muito fiel. Você pode contar com o fleumático. O fleumático ele vai fazer aquilo que pedir, ele não quer fazer feio, não quer deixar de fazer para não ofender a outra pessoa, né? Então ele começa a construir uns valores como pessoas, né? Pessoas para o fleumático é muito importante. Já para o colérico, o resultado é muito importante, né? E como você falou, tem os pontos fortes e tem os pontos fracos cada um, né? A intensidade que se põe nisso é que pode ser o lado sombra que a gente fala, né? Então, um colérico, que ele é colérico em alto nível, ele vai terminar destruindo as pessoas, ele vai passar por cima das pessoas, ele vai magoar as pessoas, porque a intensidade de busca de resultado dele é muito alta. Então, ele se conhecendo, ele vai diminuir um pouco essa intensidade. Ele vai começar a conhecer como lidar com pessoas de temperamentos diferentes do dela. Então, em vez dela afastar as pessoas, ela vai trazer as pessoas, né? Ela sabe que o fleumático é um apaziguador, por exemplo. Então, bem, eu vou usar aquela pessoa na minha equipe, né, para poder fazer um bom approach numa outra pessoa que está precisando de uma ajuda, né? Então, quando a gente se conhece e conhece o perfil das pessoas, a gente sabe os pontos fortes, os pontos fracos, trabalha os pontos... Coloca nos lugares certos também. E vai regulando essa intensidade, né? Todo mundo pode se flexibilizar. Nós temos essa capacidade de, através do conhecimento, né, e dos resultados benéficos que a gente consegue alcançar com isso, a gente consegue flexibilizar essa intensidade. Qualquer temperamento numa intensidade muito alta, ela é prejudicial, principalmente para os outros. Então, ela baixa um pouco essa intensidade. Os pontos negativos, ela começa a trabalhar, né, para poder elevar, se flexibilizar um pouco nisso. Então, a pessoa ela fica com mais equilíbrio, com mais entendimento nessas relações com os outros, e aí a vida dela começa a melhorar, os resultados começam a vir, e Alexandre, de uma forma sustentável. Isso que é o importante. O que eu vi muito tempo na empresa, Alexandre? Principalmente nas áreas de venda. Muitos palestrantes motivacionais. Não tenho nada contra palestrante motivacional, é um trabalho excelente, principalmente para equipes de vendas, para bater determinado meta, determinados objetivos, dar um gás, né? Só que as empresas, elas não precisam de resultados somente pontuais, elas precisam de resultados perenes, sustentáveis, e só motivação não é o suficiente. A motivação, ela é pontual. A transformação, ela é sustentável. Ela se perpetua, com certeza. Ela se perpetua. Então, essa é a grande diferença. Então, esse autoconhecimento, através de ferramentas, né, de assessment, que são as que eu faço. Então, eu tenho assessment para temperamento, eu tenho assessment para perfil comportamental, para estilo de liderança, né? Então, isso é muito legal, porque você se conhece, você trabalha na sua melhor performance, você entende as pessoas e você começa a extrair o melhor delas, né? E esse convívio fica melhor. Então, a gente falou um pouco do colérico, falou um pouco do fleumático. Vamos falar agora um pouco dos outros dois também. Nós temos o sanguíneo e o melancólico. O sanguíneo é aquela pessoa extrovertida, é o bom comunicador, é aquela pessoa que, aonde ela chega, as pessoas percebem que ela chegou. É aquela pessoa que chega dando bom dia, boa noite, boa tarde. Geralmente ela está sempre atrasada. E ela é capaz de chegar numa sala de aula, por exemplo. Você já deve ter percebido isso. Você já deu muita aula em faculdades e tudo, né? Está dando aula mais virtualmente agora por causa da pandemia. Você está dando aula lá, aí a grande maioria dos alunos já está sentado, estudando, aí chega um atrasado.
E aí esse atrasado, quando chega, ele chega assim... Começa a "Oi, cumprimentar professor!" todo mundo. Começa a cumprimentar todo mundo. Se ele for uma alta intensidade de sanguíneo, ele ainda sai apertando a mão de todo mundo, mesa por mesa, assim. Aí senta lá no fundão, né? Sempre sorrindo. Esse é o sanguíneo, né? Se chega um melancólico, por exemplo, atrasado, dificilmente ele vai chegar atrasado, já por ser melancólico. Mas se acontecer alguma coisa e ele chega atrasado, ele abre a porta bem devagarzinho para não fazer barulho, ele entra, ele não faz questão de ser percebido, pelo contrário, ele queria ficar invisível naquela hora, e ele senta quietinho, sem falar com ninguém, de cabeça baixa, né? Então, são diferentes. Então, quando a gente conhece, a gente começa a perceber. E quando a gente percebe o perfil de cada um, a gente sabe trabalhar com aquele perfil. Então, o sanguíneo, ele é um bom vendedor. É um cara que ele conversa de qualquer assunto. Ele fala de política, de religião, ele fala de futebol, ele fala de neurociências, de inteligência emocional. Ele não tem conhecimento profundo em quase nada, uma coisa ou outra, mas ele conhece de tudo, ele sabe falar de tudo, ele está sempre bem informado, sempre bem atualizado, então ele não passa vergonha, né? Ele conversa com todo mundo, é aquele cara que chega numa praia sem conhecer ninguém, daqui a pouco ele já está bebendo cerveja com todo mundo, já está jogando futebol de areia, futevôlei, e aí no final já sai abraçado com o pessoal já convida para comer uma pizza, né? Então o sanguíneo é esse. Ele é um bom perfil para a parte de comunicação, para a parte de vendas. Então, cada perfil ele pode ter, dentro das suas características, mais aderência a determinados tipos de profissão, inclusive. E dentro de uma empresa, a determinados cargos. Já o melancólico, ele é um cara assim muito mais racional, ele é um pouco mais frio, ele é muito metódico, ele gosta de regras, ele gosta de segurança, ele gosta de pautar as suas decisões, né, que é isso que a gente está falando um pouco, né, em indicadores. Se ele não tem indicadores sobre aquilo, ele vai tentar puxar na memória algo parecido, que ele já tenha tomado alguma decisão, né, para poder tomar uma decisão mais assertiva. Sim. Olha só, é o cara que gosta de planilha, ele gosta de números, ele gosta, como eu falei, de indicadores. Então, ele pega todo esse arsenal de dados, monta as informações e, a partir dessas informações, ele toma uma decisão. Então, ele é um cara assim que gosta da vírgula, né? O sanguíneo ele chama todo mundo para comer pizza, né? O sanguíneo, falante pra caramba. Aí fala assim, gente, vamos dividir aqui a nossa conta por 10, né? Se deu, por exemplo, R$ 37,33 para cada um, ele fala assim, R$ 38 de cada um aí, paga. Já o melancólico, não. O melancólico, ele vai pegar a HP científica dele, né? Vai fazer vai lá no 33 centavos. Entendi. E aí ele vai cobrar 33 centavos de cada um. Então, o melancólico, ele é um bom contador, por exemplo. Ele é um bom cara para trabalhar em auditoria. O sanguíneo é um cara bom para trabalhar na área de vendas, né? Então, não existe essa questão de qual é o melhor perfil para a empresa. Depende para que vaga ele vai ocupar, né? Então, qual é o melhor perfil para a engenharia? Aí sim, né? Um engenheiro ele tem que ser um cara de números, de exatas. Talvez um sanguíneo não seja um bom engenheiro, mas um melancólico sim. Mas não quer dizer que ele não precise da habilidade ou da competência do outro temperamento, né? Então, você pode ter um melancólico que precisa falar em público, por exemplo, precisa apresentar os resultados da empresa. Então, ele tem que desenvolver isso nele, né? Mas o mais importante, eu acho, é você se reconhecer e você fazer essa autorreflexão do que você é, né? Ou de como você age, e buscar em todos esses temperamentos o que cada um tem de melhor para o teu autodesenvolvimento, né? Então, aproveitar essa competência que você tem, por exemplo, de ser um cara meticuloso, ao mesmo tempo de poder também expressar a sua ideia, né? Não ficar submisso à ideia do sanguíneo, por exemplo, né? Que conhece menos, pode conhecer menos, talvez, mas como ele fala melhor, ele consegue impor melhor as suas condições. Então, quer dizer, né, a ideia é que você consiga navegar em todos esses temperamentos e buscar o que cada um tem de melhor, né, para si, né?
Sim, com certeza. E vendo a individualidade, nós temos um pouco de cada temperamento. Um é sempre bem mais aflorado, né? Bem Aham, mais perceptível, mas todos têm um pouco. Então, todos nós podemos, inclusive, com flexibilizar, certeza, né? com Você pode certeza. pegar um melancólico, né? Quais são os pontos a melhorar, a desenvolver do melancólico? Por exemplo, a parte de comunicação, de apresentação em público, ele vai saber já quais seus pontos a se desenvolver e ele pode Aham, trabalhar isso porque ele tem um pouco de sanguíneo dentro dele, né? Então, ele vai se flexibilizando, ele vai saber por qual motivo. Por um motivo bom, né, para eu mostrar os resultados, para eu poder ter mais visibilidade. Então, ele vai trabalhar isso sem sofrer, né? É porque entendi. ele tem um objetivo positivo e ele consegue se flexibilizar. A mesma coisa do sanguíneo, né? Ele é um bom falante, ele é um bom comunicador, mas ele pode, e às vezes vai até precisar, ter que trabalhar com planilhas, com números. Então, ele sabe que ali são os pontos a desenvolver dele. E ele pode, sim, desenvolver e ser um excelente profissional trabalhando Claro, com números ali também. E usando claro. a parte natural dele, que é falar em público, fazer as apresentações dele, né? Vendo Ou seja, pelo ele lado se corporativo. potencializa muito mais, né? Ele se potencializa Sim, muito mais, porque ele acaba absorvendo o que cada outro temperamento tem de melhor. Então veja bem que maravilha isso, né? Ele conseguir é, absorver o que cada um tem melhor e mais ainda, reconhecer o que o seu temperamento tem de negativo ou que não o potencializa e desconstruir isso, né? E policiar isso. Talvez desconstruir, talvez não seja a palavra, mas se policiar em relação ao que ele faz que não o leva a ter uma performance melhor, né? verdade. Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? Porque além de você saber Com certeza. quem é você, nesse sentido aqui, né, desse assessment, que são os temperamentos, fazer essa autoavaliação, se conhecer, ele vai conhecer o que ele tem para se desenvolver. Então, se ele, vamos supor, se ele é um nota 7, ele pode ser um nota 9, um nota 10, desenvolvendo esses outros pontos, né, que são bons nos outros temperamentos, que falta nesse temperamento dele. Né? Então, ele Entendi. conhece os temperamentos, o que cada um tem de bom, o que cada um tem a se desenvolver. Ele vai se flexibilizando, ele vai buscando mais conhecimento naquela área e daqui a pouco ele está em alta performance. Né? Eu tenho um treinamento que se chama alta performance, que é justamente isso. É a pessoa se conhecer, né? Saber o que ela tem de bom para continuar trabalhando isso, saber os pontos que ela tem que se desenvolver. A Sim. gente ensina como essa pessoa se flexibilizar para poder ter não só uma motivação pontual e momentânea, mas ela ter uma transformação, né? Através de uma flexibilização positiva, em busca desse conhecimento, aperfeiçoamento, treinamento, para ter um resultado perene, perpétuo, de alta performance. Aí sim, a pessoa tem a alta performance. E uma pessoa de alta performance, ela vai performar bem nos esportes, no Com trabalho, certeza. na família. Não existe isso assim, a pessoa é um atleta de alta performance. Para que uma pessoa seja atleta de alta performance, ela tem que treinar muito e principalmente os pontos fracos dela. Claro. Então, de repente, a disciplina, né, a constância, são características que ela desenvolveu muito. E uma pessoa que ela é disciplinada, ela é constante, ela não tem alta performance somente nos esportes. Ela tem alta Claro. performance em todos os pilares da Em vida toda a dela. sua vida. Claro, 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 Né? claro, claro. Então, a alta performance, né, que nós trabalhamos, né, dentro da inteligência emocional, dentro de neurociências, é justamente isso. Né? A pessoa se reconhecer, né? A pessoa se transformar, para a pessoa ser, na essência, melhor, principalmente conhecendo os outros. A Claro. pessoa parte daquele princípio, né? Não, eu sou assim, eu tenho um resultado positivo assim, então eu tenho que transformar as pessoas ao meu redor para serem que nem eu. Esse é o maior erro dos gestores, né? Esse é o maior erro de líderes, sejam eles em qualquer lugar. Um líder na família, um líder na sua comunidade de fé, não é transformar as pessoas, é entender as pessoas e saber tirar o melhor delas. Claro, Alexandre, você claro, já claro. escutou aquela frase que fala assim, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Essa Aham. frase, na verdade, ela é errada. Porque você tem que fazer com os outros aquilo que os outros querem, esperam, recebem que sejam feitas por elas.
Se você Porque não se eu está sou transformando os outros em você, você tem que transformar os outros no que é melhor para eles. isso, e não o que é melhor para você. Porque se eu sou um colérico, por exemplo, eu quero que todo mundo seja voltado a resultado a qualquer custo, né? Que fale Claro, na cara de todo mundo o que acha, o que pensa, sem pensar se vai claro. magoar ou ofender o outro, né? Porque para mim aquilo é o melhor. Então eu não vou poder fazer com os outros aquilo que eu acho que é bom para mim. É o contrário, muda a visão. Você tira o óculos de você e coloca o óculos, né, na outra pessoa, começa a enxergar a outra pessoa. Não, E a partir disso você inclusive, conhece, começa a lidar melhor com ela. inclusive, a gente já agora vem me surgindo eventos assim, né? Que, por exemplo, de um colérico falando com o fleumático, né? Que para de enrolar, o que que você quer dizer? Fala para fora, ou então, né? Seja mais direto, seja mais assertivo. Eu não estou entendendo, seja objetivo. Né, e o outro tentando se explicar. Todo mundo já passou por uma cena desse tipo, né? Tipo, o que que você É quer dizer, verdade. meu? Fala pra fora, o que que é, entendeu? Tipo, parece que o cara não pode perder tempo, né? É assim mesmo. O Leandro Alves, ele é um analista de perfil comportamental, grande amigo Bacana. meu, está assistindo nossa live aqui. Ele colocou aqui bem lembrado, né? É isso aí. Ressignificar e adaptar. Então, a pessoa É se isso aí. conhece, a pessoa se ressignifica É e isso se aí. adapta, né? Você É isso contando aí. essa história, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, né? O meu perfil, para quem não conhece, né? O meu perfil ele é mais fleumático e melancólico, né? Aham. São os dois principais perfis que mais são naturais em mim. Eu flexibilizo Eu muito, acho que eu também sou. e geralmente esse perfil ele é mais voltado para o estudo profundo, para o conhecimento. O fleumático ele precisa de ambiente muito calmo, muito tranquilo para estudar. Ele não consegue estudar com barulho, com televisão ligada, com alguém falando do lado. Já o sanguíneo colérico não tem tanto problema com isso, né? Então eu sou fleumático e melancólico. Então, eu, às vezes, conto uma história, principalmente quando eu comecei a minha jornada dentro do mundo corporativo, eu contava uma história para depois falar o resultado. E eu tive um chefe, e foi na Nestlé. Ele era muito colérico. Ele era colérico ao extremo, né? Aí eu bati na porta, pedi para entrar. Ele, pode entrar, fala, o que você quer falar? Eu falei assim, sabe, é o seguinte, né? Estava eu trabalhando, aí ele começou a ficar sem paciência. Ele falou assim, para. Começa pelo fim. Você veio falar Ah, o quê? ah, E aí foi quando eu boa. comecei a aprender a lidar com os coléricos, né? O colérico, ele quer o seguinte, né? De alguém da equipe. Alguém que chega e fala assim, ó, é, terminei a tarefa. Ele, deu certo ou deu errado? Deu errado. Por que deu errado? Ah, porque eu fiz isso. O que você fez para corrigir? Eu pensei em fazer isso, vim tirar dúvida. Olha, então vai por aqui. Beleza. Aí o fleumático aqui, né, o melancólico, sai já com a direção para fazer o que precisava ser feito. Claro, E claro. o colérico não perdeu tempo, né, e resolveu rápido. O colérico é assim. Aham. Agora, você quer matar um colérico, é você contar a história. Olha, eu fui fazer a planilha, aí eu fiz uma fórmula errada, aí, nossa, o colérico ele começa a ficar assim, ó. Ai, né? Então, com o Eu, co- colérico, você tem que começar a contar a eu, história do fim para o início. eu conheço muito bem um perfil, assim, acabou de entrar alguém com esse perfil aí agora. Minha esposa, É, né? ela é bem assim, é direta, pá, pum, não gosta de enrolar, também metódica, né? E ela tem um pouco da questão do metódico, tem que ser tudo dos mínimos detalhes, né? Às vezes eu peço para, me dá um resumo aí dessa série. Aí ela começa desde as letrinhas inicial, o diretor da série, a fotografia, quem pensa, não, passa essa parte, vamos lá. Aí ela fala a história de cada personagem, não, passa essa parte também, vamos mais à frente, entendeu? Eu vou dando acelera ali na conversa. É E verdade. eu sou o contrário, né? Então a gente se complementa muito nisso, porque ela é mais objetiva, ela é mais para frente, eu sou mais paradinho, eu sou mais né, de estudar, de Detalhista, né? pensar. Aí o detalhista é ela também, ela gosta dessas coisas bem assim, no detalhe mesmo, sabe? É muito engraçado, assim, porque esses tipos de temperamento, eles
se complementam até no próprio casal, né? Até nas próprias frequências É, que a gente se aproxima. Então, alguém que é mais quietinho, ele também tende a estar do lado de pessoas que são mais expansivas, porque se complementam, né? E eles acabam vamos dizer, ah, como é que eu vou te dizer? Eles gostam disso, né? Isso faz bem você ter do lado uma pessoa com um temperamento sim, diferente também, porque te complementa de alguma forma, né? é verdade, é por aí mesmo. E quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa forma de pensar, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Eu, por exemplo, pegando esse gancho aí de casamento, quando eu casei, Aham. eu sempre, por causa do meu perfil, eu sempre fui muito organizado. Por causa do perfil da minha esposa, ela sempre foi desorganizada, né? E agora imagina, se eu e ela fôssemos desorganizados, a casa seria sempre uma zona. Se nós Claro, dois fôssemos muito organizados, a gente não ia aguentar alguém que viesse aqui em casa e tirasse alguma coisa do lugar. Isso ia fazer mal para a imagino. gente. E Claro, ela sendo de um perfil diferente do meu, a gente se complementa. Eu é me isso. flexibilizei para não ser tão chato para É ela, e ela isso. se flexibilizou para não ser tão chata para mim. Né? Então a gente Claro, teve claro. E esse cresce entendimento. junto e acaba crescendo, e acaba, né, Sim, aproveitando o que cada um tem de bom também, porque você tem que se moldar. Como nós somos seres sociais, a gente tem que se moldar àquela sociedade para também ser bem aceito, porque senão, obviamente, ninguém vive sozinho. Você teria que morar sozinho na sua própria casa com as suas próprias regras para sempre. Mas é, essa mudança, não a mudança de você perder a sua própria personalidade ou a sua própria identidade, mas a sua flexibilização, faz também com que você encontre ali boas habilidades, boas aptidões, que também servem para você desenvolver, né? com certeza. E é isso que eu chamo de equilíbrio. Né? Uhum. O que não tem em mim, tem nela. E o que tem Claro, nela, não tem em mim. Então, eu tenho algumas qualidades, ela tem outras qualidades, que, quando se complementam, criam esse equilíbrio. Eu claro, tenho pontos a desenvolver, que ela me claro, ajuda, e vice-versa. Né? Então, claro, isso claro. dentro de casa, é isso na sociedade, é isso dentro do ambiente de trabalho, no mundo corporativo. Então, é muito importante esse autoconhecimento, né? Através do assessment. Inclusive, você começa a partir daí saber por que e como você toma suas decisões. Né? As suas decisões são mais pautadas na razão ou na emoção? São as formas mais assertivas, ser somente racional, e ser totalmente emocional vai dar um resultado legal. Então, a pessoa se conhecendo, ela sabe como naturalmente ela toma as decisões. E a partir Claro. daí, ela começa a perceber se as decisões que ela toma, a grande maioria dá certo ou dá errado. Aí ela volta, por que deu errado? Ah, porque eu sou muito colérico, eu quero resultado a qualquer custo, então a primeira coisa que eu penso, eu vou lá e faço. Mas nem sempre é a melhor forma. Aí você pega o Claro. melancólico, que é muito calculista, detalhista, ele demora muito para tomar uma decisão. Toma uma decisão mais assertiva. Mas será que foi no tempo certo, no tempo necessário, no tempo que a empresa precisava, no tempo que o Claro, relacionamento com a outra pessoa precisava? Será que ela claro, demorou muito? Né? Então, as pessoas tomam as decisões, pautam suas decisões, principalmente por causa do seu temperamento. Né? Então, ela começa a conhecer e começa a se flexibilizar. Aí o colérico ele fala assim, bem, eu não vou tomar uma decisão no auge do impulso emocional que eu estou uhum, tendo ali na hora. Né? O sanguíneo, ele fala assim, bem, eu tomo muita decisão no emocional, eu estou muito feliz, eu vou lá, faço uma compra, depois eu me arrependo. Depois eu vou pensar se eu precisava daquilo, se eu tinha dinheiro para aquilo, ou se aquele dinheiro iria fazer falta para outra coisa. Aí chega o uhum. melancólico e começa a pensar, bem, eu demoro muito a tomar uma decisão. Será que eu não consigo tomar uma decisão um pouco mais rápido? Será que eu preciso de tantos indicadores assim? Pela minha experiência, né, eu faço uma conta, deu certo, vou lá, ou eu tenho que refazer a conta, fazer a prova dos 9, né? Então você Ou começa a se flexibilizar. para quais decisões eu preciso perder mais tempo e para quais eu não preciso perder tanto tempo também, Isso, é. né? Precisa ser tão perfeccionista em Para tudo, tudo, né? claro, Você vai fazer uma aplicação financeira, tudo bem, mas você vai comprar uma claro, camisa, será que você precisa pensar tanto para comprar aquela camisa? Aí de repente claro, perdeu a promoção, o preço volta para o claro, normal e a pessoa não comprou a camisa.
né? Claro, Então, esse claro. conhecimento, Alexandre, ele é bom para a pessoa, é bom para que a pessoa conheça as outras pessoas, né? E um vendedor de loja, por exemplo, quando vai vender um carro, quando vai vender uma roupa, se ela souber conhecer o perfil do comprador, do consumidor, que está chegando ali na hora, vai adequar a comunicação, vai adequar a linguagem, até para ajudá-la a tomar uma decisão mais Entendi. assertiva e mais rápida, né? Você não vai chegar para um colérico que está até sem tempo, né? Ele já chega sem tempo na loja, né? Para escolher o carro. Né? Ele chega assim, eu gostei desse carro, quanto é que é esse carro? Né? Qual é a motorização desse carro? Tal. Ele quer respostas rápidas ali para tomar uma decisão. Se chega um vendedor, né, e começa a explicar muito tintim por tintim, Ele de cansa. repente esse colérico ele cansa, meu amigo, depois eu volto aqui, e aí já começa a confundir a cabeça dele. Ah, Né? Então, então tem o vendedor certo para o cliente certo também. tem Essa isso é a parte também. importante, né? Aquele cara que faz vendas, quem é que vai atender aquele fulano lá? É esse cara que, se eu sou um gestor de equipe de venda, eu também sei quem é que eu vou mandar para atender aquele ou quem eu não vou mandar para atender aquele. Então, tem cara que Sim, gosta de bater papo, eu tenho que mandar, por exemplo, se, por exemplo, vamos vender um imóvel, aí eu tenho um comprador que gosta de bater papo, que não está preocupado em fechar agora. Eu mando um cara que gosta de bater papo, que também não quer fechar agora, fica os dois 6 meses para fechar uma venda. Tem isso também, né? Então tem isso então também. eu também posso tentar colocar um cara mais assertivo, que é para aquela venda desenvolver, senão a venda também não desenvolve. Por outro Sim, lado, esse cara também pode afastar esse comprador que quer conversar, que quer mais detalhe. Né? Então, assim, veja é, bem a complexidade da coisa, né? Então, você tem que pegar mesmo o perfil mais preparado. Então, ou seja, você vai ser aquele cara assertivo, mas que ele também tem a paciência de ouvir. Ou tu vai pegar aquele cara que conversa, mas ele também tem que saber o ponto de fechar a venda. Que interessante isso, uhum. né? E o legal é quando você, independente de ser o mesmo perfil do consumidor, do cliente, é você entender quais são as características dos perfis e lidar com ele dentro do Claro, perfil dele e trazer para o claro, resultado que você quer. Então, claro, você pode ser claro. qualquer perfil, mas se você percebeu que o perfil que você está querendo vender do que o seu consumidor é um perfil colérico, você já vai Claro, chegar mostrando os resultados do carro, por exemplo, do imóvel, os claro. benefícios, quanto que vai ganhar, tal, e já vai Você entra no puxando mundo dele, documento. você entra no mundo dele. Isso. E Entendi, puxa ele para o teu bacana, resultado. Se o cliente é bacana, um sanguíneo, você chega contando uma história e essa história tem que vir para um fechamento. Entendeu? Então, bacana, é muito bacana. importante realmente conhecer a questão dos perfis. Eu acho que agora a gente tem 2 minutos, né, para encerrar a live. Passou tão rápido. Não, mas o Instagram ele não cai mais. Agora a gente Ah, pode não. fechar com tranquilidade. Não, antigamente ele tinha 1 hora, agora Ah, ele sim. segue, ele vai Era seguindo. cravado 1 hora, né? Não, agora ele dá a condição de a gente terminar tranquilo. Mas assim, Ah, só para maravilha. antes da gente terminar, como é que chega nesse resultado? Como é que você é um teste, é um questionário? Como é que funciona isso? Ele é um teste através de um questionário, né? Ah, Em inglês se chama de assessment, que na verdade, traduzindo, é avaliação, ok. e que ali tem perguntas, você vai respondendo as perguntas, não tem pergunta certa ou errada, né? Claro. Um assessment de percepção. O que a pessoa responde, né? Tem por trás na plataforma uma inteligência artificial, tem os algoritmos que vai Ah, puxando, dependendo das respostas de cada questão, ele monta lá através dos logaritmos e dá depois um relatório dizendo qual entendi. é o perfil predominante da pessoa, as características, os pontos fortes, os pontos a desenvolver, e aí Ah, conta, né? entendi. Coloca a pessoa num contexto que ela entenda, né, qual é o perfil dela, como ela age, por que, que ela age daquele jeito, Que né? bacana. E pela 4.0, a nossa empresa de consultoria, o que, que a gente fez? A gente tem esse assessment, mas nós temos um assessment mais completo, que é 360 graus. É o Sim. chamado Human 4.0. Então, ele conhece a pessoa na essência, ele traz temperamento, perfil comportamental, estilo de liderança, tipo psicológico. Então, ele tem Nossa. vários.
né, vários assessments em um só. Aí sai um relatório com mais de 40 páginas, que a pessoa ela tem tanta informação que ela sai, poxa, eu sou bom nisso, isso aqui é tudo que eu preciso desenvolver. Então, a pessoa ela sai com uma consciência de si, assim, tremenda. E através de uma devolutiva, de uma sessão aí de 2 horas, né, a gente consegue dar um norte para a pessoa utilizar todo aquele conhecimento com as pessoas que ela se relaciona, desde se identificar quem é cada um, como lidar com cada uma delas e aproveitar o que cada uma delas tem de melhor, não somente para si, mas principalmente para a própria pessoa. Para a pessoa performando melhor, você como um gestor, por exemplo, você tira os melhores resultados. Você como um marido, por exemplo, como um pai, você tira os melhores resultados, né, da esposa, dos filhos, né? Você vai saber lidar melhor com eles e até ensiná-los a como melhorar as suas performances individuais. Então, o assessment, né, utilizando a inteligência emocional, é fantástico. É uma coisa, uma ferramenta que transformou a minha vida e eu peguei como missão, né, vou levar esse conhecimento para transformar a vida das pessoas também. Pô, que legal, cara. Pô, uma hora eu vou te procurar para conhecer melhor isso, como é que funciona, hein? Pô, deve ser sensacional, né? Bacana. É fantástico mesmo. Bacana. Cara, pô, só tenho a agradecer aí a tua presença, a tua disposição, a tua atenção, a maneira como você passou o conteúdo pra gente aqui. Espero que, pô, todo mundo que tenha participado agora ou vá ver isso depois de um segundo momento com mais calma, porque eu acho que é o tipo de assunto que você tem que assistir mesmo com mais calma, sabe? Para absorvendo todas essas informações e segue o Wesley lá no perfil dele, pergunta lá, vai no direct, pergunta para ele o que você tem de dúvida, ele responde, sabe? Então, assim, se aproximem desses tipos de conteúdo que eu acho que faz com que você se torne uma pessoa melhor, né? A gente sempre fica querendo, eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa melhor, mas já tem ferramentas para isso, já tem pessoas que podem te ajudar em relação a isso. Então, assim, não tenta fazer sozinho. Eu acho que busca alguém, se você quer realmente performar melhor, busca os caras que já estão fazendo isso há muito tempo, que já têm esse know-how, né? E que estão aí disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, sabe? Invista em você. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro em tanta porcaria que não precisa comprar, compra aquela bicicleta ergonômica que você não usa, que bota roupa e fica botando roupa em cima, compra aquelas máquinas de ginástica que ninguém usa. Cara, pega essa grana e põe em algo que vá te fazer alguém melhor, sabe? Então, assim, a inteligência é isso. É você saber utilizar os seus recursos para que você capte mais recursos. E você vai conseguir fazer isso quanto mais inteligente você for, né? Então, assim, agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui, né? E que vai assistir a gente. Então, vai lá no perfil do Wesley, acessa lá. É um perfil show de bola. Ele vai te dar toda a atenção que você merece, né? Sim, e muito obrigado, Wesley, pelo teu tempo e disposição. E eu deixo aí esse tempo para você dar tchau pro pessoal aí. Bacana, foi muito feliz, foi muito bom aí o nosso papo. Vou chamá-lo também para fazer uma live comigo. Né? Eu quero que o meu público te conheça melhor, conheça o seu trabalho melhor, um trabalho mais profundo, com neurociências mesmo, com muito embasamento científico. E isso, para mim, conta muito, né? Porque como eu gosto de estudar e me aprofundando, né? Eu creio que esse conhecimento realmente de qualidade, ele agrega muito, né? Então, já sinta-se convidado. Depois, offline, a gente marca aí um dia também, um horário. Agradeço de coração aí ter chamado para essa live, né? E eu acredito que quando as pessoas se unem, né, por um simples motivo, o mesmo propósito. Nada é por acaso, né? Então, que eu possa realmente poder contribuir com o seu público, né? Possa tirar também aqui dos meus conhecimentos algum proveito e vice-versa, né? E a gente se ajudando, a gente consegue ajudar o mundo, impactar o mundo de uma forma mais forte, mais poderosa. Mais positiva. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer muito grande. E a gente se encontra de novo, hein? Valeu. Muito obrigado, hein, gente. Até mais. Obrigado, Wesley. Grande abraço. Forte abraço. Bom trabalho. Sucesso aí. Valeu, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.